Jejum intermitente, milagre ou furada? Quer saber tudo sobre o assunto? Vou te explicar para que serve, quem pode fazer, quem não pode. Meu nome é Luciane Morissu, eu sou nutricionista. Já segue esse canal, porque aqui eu ensino a alimentação de forma equilibrada, sem terrorismo, sem modinha, só com informação de verdade. Para começar, o que é o jejum intermitente? Nada mais é do que uma estratégia de alimentação na qual você intercala os seus períodos de alimentação com os períodos em jejum. Não necessariamente corta as calorias, mas calma, segura essa informação aí que vamos falar mais sobre isso. Bom, existem os protocolos 12 por 12, 14 por 10, 16 por 8, 24 horas, são vários protocolos. Então você pode iniciar de uma forma mais leve e começar a evoluir conforme o tempo. Você não tem fome de manhã, você acorda cedo, você vai para o seu trabalho, você fala assim, vou só almoçar porque eu não tô com fome. Será que isso é um jejum? Ou isso é um desbalanço alimentar? Isso é consequência do que você comeu no dia anterior que te manteve saciada até esse horário? Então tem essa também. Devemos fazer o jejum com consciência e orientação, tá bom? O jejum deve ser uma estratégia planejada e consciente, com períodos definidos entre alimentação e descanso digestivo. Quem pula o café da manhã por inércia ou compensação de que exagerou no dia anterior não está jejuando, está mascarando e dificultando ainda mais o que poderia ser mais fácil, mais simples, por exemplo. E você pode dificultar, inclusive, seu emagrecimento, a sua produção hormonal, a sua saúde intestinal. Então, é algo a se fazer de uma forma muito séria e consciente. Listei aqui alguns dos possíveis benefícios da prática do jejum intermitente. Possíveis benefícios e não benefícios reais. Por quê? Porque a nutrição é uma ciência e a ciência não é exata. E cada indivíduo vai responder de forma diferente frente à mesma estratégia. Então, um dos possíveis benefícios são a melhora no controle da fome e saciedade, tem um potencial no emagrecimento, seguido de um déficit calórico promovido junto à estratégia, pode reduzir comportamentos impulsivos com a comida, pode ser prático e simples de aplicar, porque às vezes, para se organizar para 6 refeições, é diferente de você se organizar para 3 ou 4 refeições. Então, acaba se tornando uma prática mais acessível, mais fácil de fazer. Tem um potencial de redução da inflamação, uma melhora na sensibilidade à insulina, e isso é muito bom, porque no estado alimentado a insulina fica alta para trazer glicose para a corrente sanguínea e ser utilizada como fonte de energia. O que sobrar vai ser estocado com a insulina baixa, mas aí que tá. Você precisa melhorar o padrão alimentar na sua janela de alimentação, ou seja, no seu período de alimentação, para que você não tenha muita glicose ainda disponível da janela da sua alimentação anterior e fazer com que o seu corpo, com essa baixa da insulina, ative a lipólise, que é a quebra da gordura como fonte de energia alternativa. Longos períodos em jejum também pode ativar um processo chamado de autofagia, que nada mais é do que uma limpeza celular. Pode trazer longevidade, evitar muitas doenças, assim como doenças neurodegenerativas, doenças como câncer. Então é muito importante ocorrer essa autofagia. E isso nosso organismo faz de forma natural. E o jejum de forma prolongada tem um potencial de promover esse processo. Pontos negativos da prática do jejum intermitente. A maior parte deles envolve o processo de emagrecimento. Pode levar a pessoa a ter uma compulsão. A pessoa fica esse longo período em jejum, pode ativar uma fome descontrolada nessa pessoa e no período da alimentação ela pode gerar essa compulsão e comer de forma descontrolada. Excesso calórico na janela alimentar, que tem a ver com a compulsão, que é o primeiro tópico, pode comprometer os treinos e a performance da pessoa em alguns casos. Tem um ritmo de treinamento no qual ela já está acostumada a fazer um pré-treino, uma alimentação prévia para realizar esse treino, e quando entra na prática do jejum pode haver uma queda da performance, em alguns casos também. Para
para encerrar aqui, ó, os pontos negativos, eu vou entrar num assunto, um tópico, quero ver se você concorda comigo. A prática do jejum não ensina a comer bem. Como assim? A prática do jejum ela é definida em horas. Horas que você pode comer e horas que você não pode comer. E o que comer? Por que comer aquilo? O que você tem que fazer no período de alimentação? Isso deveria ser instruído também. Sabe por quê? Abre um leque gigante para a pessoa fazer o que quiser na janela da alimentação. E isso é péssimo, porque pode desencadear uma série de problemas. Afinal de contas, jejum intermitente emagrece ou não emagrece? Vou falar o que a ciência mostra. O jejum intermitente não é superior no emagrecimento comparado a uma dieta hipocalórica comum, convencional. Se você faz um controle alimentar, se você reduz um pouquinho as calorias do seu dia com o jejum ou sem o jejum, você vai perder peso. E o jejum, fazendo isso com as duas estratégias, com a estratégia da dieta fracionada, pode ser ali de 4 a 6 refeições diárias, ou uma dieta do jejum intermitente, fazendo com a mesma quantidade calórica, com o mesmo déficit calórico. O jejum não vai ser superior em emagrecimento nesse resultado. Mas ele é uma ferramenta poderosíssima, porque ele pode trazer o que? A sua adesão a essa quantidade calórica, esse déficit calórico. Então, reduzir ali 400, 500 calorias diárias pode ser bem importante, independente da estratégia que você vai utilizar. Agora, para quem que é o jejum intermitente? Para quem já tem uma alimentação equilibrada, para quem sente menos fome pela manhã, de forma fisiológica, sem exagero noturno, para quem tem orientação profissional e não vai fazer sozinho. E quem deve evitar ou tomar mais cuidado com a prática do jejum intermitente? Quem tem histórico de compulsão alimentar ou transtornos, gestante, lactante ou adolescente, não faria. Não faria jejum intermitente com essas pessoas, principalmente quem tem algum tipo de doença, como diabetes do tipo 1, com uso de insulina, não faria. Já aquelas pessoas que têm resistência à insulina, tá com o pezinho no diabetes 2, eu utilizaria jejum intermitente. E quem está começando uma rotina alimentar agora? Poxa vida, primeiro tem que aprender a comer bem, né? Depois entre em estratégias diferentes. Quem que pode se beneficiar com o jejum intermitente? Esqueci de falar, aquelas pessoas que beliscam o tempo todo, aquelas pessoas que fazem muitas refeições. Então, pelo simples fato, às vezes, da gente cortar uma refeição e manter as refeições iguais no período da alimentação dela, pode ser interessante. Por quanto tempo devo fazer o jejum? Aí a gente deixa de uma forma mais livre para a pessoa escolher. Por exemplo, você pode fazer dia sim, dia não. Você pode fazer 2 vezes na semana, você pode fazer 3 vezes na semana. Então, o interessante é o quê? Escolher aquele dia viável. Por exemplo, hoje é um dia que para mim é super corrido, eu vou sair de casa muito cedo, vou voltar para casa muito tarde. Concorda que você vai chegar em casa com fome, vai ser difícil de fazer, de planejar esse jejum. Em contrapartida, se você tá nessa correria, pode ser mais fácil fazer o jejum, porque você não vai precisar pensar tanto em organização, o que comer, que você precisa fracionar a sua dieta. Então, tudo você tem que colocar na balança, é ver o custo-benefício, o que vai ser melhor para você ou não. Não tem uma fórmula mágica. Erros comuns que ninguém te conta: usar o jejum para comer mal, cortar o café da manhã e achar que está em jejum é um erro. Achar que é obrigatório fazer jejum para emagrecer ou que só vai emagrecer fazendo jejum. Copiar protocolos da internet sem personalização. Lembra que eu falei? A ciência não é exata, você não é só mais um. Então, você precisa de um olhar profissional para enxergar qual seria a melhor estratégia para você, qual é o melhor horário para a prática do jejum intermitente. Eu sou de acordo com a prática do jejum de acordo com o ritmo circadiano. Então tem ali o nosso ciclo circadiano, a gente faz o nosso fisiológico é fazer o jejum noturno. E que assim seja na prática do jejum intermitente também. Eu sou totalmente de acordo com o jejum noturno e a janela de alimentação no período diurno, onde tem luz, onde traz energia pra gente, assim como a nossa alimentação. Treino em jejum pode fazer? Vou falar um depende muito grande, sabe por quê? Depende do período que você está em jejum, depende do que você comeu na sua última refeição, que vai ser
o seu pré-treino, depende do tipo de treinamento que você vai fazer, qual é a modalidade, qual é o tempo, qual é a intensidade. Então tudo depende. Então você vai mandar aquele aeróbico em jejum de baixa intensidade, você vai recrutar a sua via da oxidação das gorduras como fonte de energia, uma vez que você está em jejum. Ok, agora se você quer fazer um treino de alta intensidade, se você quer fazer um treino de musculação, tudo vai depender da quantidade de energia que você tem estocada no seu músculo para você conseguir executar e ter performance nesse treino. O que seria melhor pro emagrecimento, que todo mundo fala? Um HIIT alimentado ou um aeróbio em jejum? Claro que cada indivíduo vai responder de forma diferente, mas os estudos mostram que o aeróbio em jejum também não é superior a um treinamento mais intenso de forma alimentada. Então, ó, fica aí a dica. O que eu faria se eu fosse você? Testava. Nada vai adiantar o treino em jejum alimentado se você não faz dieta, ok? Então faça o teste, faz ali 2 meses de treinamento com aeróbio em jejum e faz mais 2 meses com treinamento de aeróbio, musculação de forma alimentada e com a mesma dieta. E para concluir, o que eu quero falar? Que o jejum intermitente é só uma ferramenta e ela pode ser poderosíssima da mesma forma que ela pode ser desastrosa. O 880 não é bom para ninguém, tá? Tudo tem os seus prós e os seus contras. Quem vai definir o que é bom ou não para você é você mesmo. Testa. Se você gostou desse conteúdo, já comenta aqui se você já fez, se você quer fazer, se você ficou interessado. Me conta qual é a sua conclusão, o que você achou. Se agora, a partir desse vídeo, se te clareou mais, se não ajudou em nada e se você tem mais dúvida, deixa aqui também que eu vou fazer um próximo vídeo para você. Aproveita para mandar esse vídeo para aquela pessoa que vive no jejum eterno, que diz que jejum é a melhor coisa que tem, mas nunca tem resultado. E também para aquela pessoa que morre de medo de fazer e diz que jejum faz mal, manda para ela também.